As provas começam no próximo dia 4 de novembro e já no primeiro dia é hora de encarar essa temida redação. Para se sair bem, não tem receita mágica, é preciso ficar atento aos critérios de avaliação, refletir sobre o tema e caprichar na escrita. Quando o assunto é esse, até quem dá aula reconhece. Não é fácil, mas é possível. Talvez por isso, para tornar possível que a galera da terceira série do ensino médio fique tão concentrada nas aulas. As carinhas jovens beiram mesmo a preocupação. Meio nervoso pelo tema. Para tentar deixar mais simples essa equação da escrita, viemos até uma confeitaria. Parece estranho? É que a professora Camila explicou que para não errar na redação do Enem, dá para seguir uma receita. É quase como se fosse um bolo. O Enem estabelece 5 critérios de avaliação. São os ingredientes para um texto perfeito. Então, se a gente pensar inicialmente na gramática, esse aluno precisa considerar que ele vai produzir o texto de acordo com a norma culta e que ele não pode apresentar erros de ortografia, de acentuação. Então, se você tem dificuldade com acento, você procurar estudar isso. E se você tiver dificuldade com algumas palavras, sempre procurar substituir ela no seu texto. A outra parte aí, no caso, entender que essa redação tem um tema, que está inserido dentro de um tipo de texto. Então, texto dissertativo argumentativo. Vai trazer textos motivadores e você tem que ler e interpretar para conseguir colocar nas estruturas que o Enem pede. Em seguida, ele vai, no caso, se preocupar com a argumentação. Explicar o porquê que é um problema, um desafio e também preocupar em trazer coisa externa. A próxima competência seriam aí os mecanismos linguísticos. Amarrar o texto de maneira que a pessoa, quando lê, entenda se você está se opondo a alguma ideia, se você está concluindo alguma coisa, se você está querendo dar seguimento a algum argumento específico. E nessa questão, a coesão textual é muito importante, porque faz com que você vá progredindo o seu texto, vá criando o seu texto de uma maneira muito clara e a pessoa consiga entender exatamente o que você quis dizer. E, por fim, a proposta de intervenção. O final do texto, a conclusão. E aí tem que responder na proposta de intervenção. Quem, um agente, o que vai fazer, como, o modo, para que, a finalidade e o detalhamento, para resolver o problema que o texto deu sobre o tema. O ideal, que eu sempre falo, que costuma dar certo, é o aluno pensar que ele vai olhar o tema, mas ele não vai fazer a redação já de início. Ele vai olhar o tema, ele vai fazer as questões, depois ele volta, porque ele acalma um pouco e vai trabalhando um pouco a ansiedade de ter o primeiro contato com essa temática, que ele tanto esperava saber. E no forno de cada cabecinha, essa mistura de competências pode crescer, tal como um bolo. É uma mágica, parece que você não vai conseguir, Tem várias etapas, mas é só seguir passo a passo que no final dá tudo certo. Para os mais dedicados, por que não enfeitar um pouco? E nunca esquecer da coletânea externa, porque a gente tem uma bagagem bem grande. Acho que a gente tem 17, 18 anos aí de vida, então a gente pode colocar alguma coisa no nosso tema e para poder trazer mais vida para a nossa redação.